bem. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. A gente começou esse trabalho nesse evento hoje de manhã, conversando sobre Paulo Freire, sobre uma das conexões do Paulo Freire com Bell Hooks, com a professora Joana da Federal de Santa Catarina. Não sei se todo mundo estava... Vocês estavam de manhã? Até para eu saber como é que eu me conduzo aqui? Não? Muito bem. Então conversamos de manhã, foi um diálogo bem interessante, bem frutífero, e no final das contas ele se refere ao que a gente vai trabalhar aqui. Eu queria saudar muito essa iniciativa que vocês estão tendo de formar um grupo para estudar o pensamento do Paulo Freire, e a minha colaboração aqui é no sentido de iniciar esse trabalho, que eu espero que seja contínuo, que seja frutífero. Eu quero desde já dizer que esse é um trabalho que precisa ter vontade de fazer esse trabalho, ao contrário do que a primeira impressão pode se passar por ser muito falado, etc. O pensamento do Paulo Freire não é um pensamento fácil, não é um pensamento que se resolva ou que se entenda por slogans, como daqueles que a gente costuma ver nas salas de aula. Já viram isso, né? Ninguém educa ninguém. Então vamos para casa, né? Que vamos fazer outra coisa, porque se ninguém educa ninguém, então vamos embora. Vamos fazer outra coisa, que tem tanta coisa para fazer, hoje à noite, quarta-feira, etc. Né? Essas coisas descontextualizadas que não servem para muita coisa. Essa iniciativa aqui, pelo que eu entendo, é uma iniciativa que tem uma coisa diferente, que é a permanência. Ou seja, está se propondo formar uma coisa continuada, um grupo de estudo, não é? Dentro desse colóquio, mas a partir dele que tenha continuidade. E isso é uma coisa muito importante, é uma coisa inclusive diferente porque geralmente a gente vem para um evento, tem uma palestra, etc., depois ela termina, e na medida que o interesse individual de cada um é que vai fazer as pessoas ir buscarem livros, fazer leituras, etc. Aqui está diferente, é isso que eu estou entendendo, é uma proposta de continuidade, e isso é fundamental, não é? O Paulo Freire é um autor de muita produção intelectual, tanto prática como teórica, e de muita interlocução com outros autores. Vocês sabem que o Paulo Freire tem como uma das suas categorias centrais a questão do diálogo, da ação dialógica. Mas ele não propôs isso só da boca para fora, não. Ele exerceu isso na construção do seu pensamento. O seu pensamento e sua prática não tem, eu posso afirmar isso não tem nenhum momento, vamos dizer, individualista. Não é individualista. Toda a produção do Paulo Freire, prática e teórica, tem uma interlocução. Ele nunca deixou de trabalhar em equipe, não é? Quando vem o chamado método Paulo Freire lá no Recife, em Pernambuco, e depois se espalha para o Brasil, é através de uma equipe do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, que hoje é a Federal de Pernambuco. Depois ele vai exilado para o Chile e vai trabalhar na reforma agrária chilena com uma equipe. Depois ele vai para a Europa, passa 10 anos em Genebra e funda lá com outras pessoas o Instituto de Ação Cultural, o IDAC, é uma equipe, não é? Depois, quando ele volta para o Brasil, por exemplo, ele vai ser secretário da Educação de São Paulo, reunindo uma equipe da PUC e da Unicamp.
em resumo, não existe, isso é muito importante, eu acho, não existe nenhum momento do Paulo Freire que ele produza isoladamente. Ele nunca foi um intelectual de gabinete, ele sempre escreve as coisas referenciado na prática, a maioria das vezes depois que a prática existe, não é? Eu costumo dar esse exemplo, não é? O livro, por exemplo, Educação como Prática da Liberdade, só foi escrito em 65, depois que ele já estava no exílio e depois que a experiência do chamado método Paulo Freire já tinha sido abortada pela ditadura, não é? A pedagogia do oprimido já está fazendo 50 anos, 68, 2018, não é? É também uma obra, vamos dizer, de maturação, não é? E um outro livro como Extensão ou Comunicação, por exemplo, é um livro a partir da prática com a reforma agrária no Chile e assim por diante. E assim por diante. Não é? Os escritos africanos, que a gente diz, também se referem a uma prática quando ele trabalhou com países de língua portuguesa nos anos 70, na África, 1970, os anos 70, e assim por diante. E assim por diante. Não é? São sempre diálogos, não é? E nesses diálogos o Paulo Freire foi incorporando vários autores, não é? Com uma preocupação central, eu uso assim esse termo, de não se deixar enjaular por nenhuma escola, não é? Então, por exemplo, ele traz para o seu raciocínio muita coisa da pedagogia socialista, marxista, por exemplo, mas nunca se deixou enredar por isso, né? Sempre teve um pensamento original. Original não quer dizer isolado, não quer dizer individualizado, não é? E é um pensamento que traz para a gente essas interlocuções. Por isso, quando vocês tomam a iniciativa de trabalhar o pensamento do Paulo Freire com suas conexões, vocês inauguram aqui uma coisa muito importante que está faltando nos estudos chamados freirianos, né? Que é, primeiro, o aprendizado que o próprio Paulo Freire nos deixou, que o seu pensamento é um pensamento inacabado, é um pensamento cheio de lacunas, é um pensamento que foi produzido com a consciência de que ele precisava ser complementado. E isso não é qualquer coisa. Vocês sabem disso, vocês que estão na universidade, não é? Os autores universitários, os pensadores, a grande maioria dos pensadores, procura ter um pensamento próprio, e esse próprio muitas vezes é acabado, é isolado, de que você, se quiser fazer algum esforço para conectar com outros autores, que faça, mas o Paulo Freire declarou isso. Ele gostava de repetir: quanto mais certo eu estou das minhas certezas, eu mais desconfio delas. Isso é profundamente atual, não é? Quer dizer, ele chama outros autores, não é? Ele chama outros autores não é? E ele faz isso na trajetória dele, não é? De maneira muito forte. Muito bem. Eu advogo a tese de que a grande fortaleza atual do pensamento do Paulo Freire é justamente a possibilidade das conexões que ele traz com outros autores, que ele usou e que ele não usou. Por exemplo, eu hoje gosto muito de estudar as convergências das ideias do Paulo Freire com o Boaventura de Souza Santos. Eu descobri isso involuntariamente. Eu fui para um congresso já há um bom tempo atrás, há uns 10 anos atrás, na Universidade do Porto, e estava lá o Boaventura Souza Santos para encerrar o evento. E eu não conhecia muito, não tinha lido muita coisa.
A primeira coisa que eu pensei foi, bom, colocaram esse sujeito para encerrar esse encontro, porque ele é famosíssimo, é um sociólogo importantíssimo, e é português, e nós estamos em Portugal, então chamaram o homem para ratificar. Não, ele falou sobre educação popular e Paulo Freire. Né? O Moacir Gadotti foi o interlocutor dele. Né? Quem leu Boaventura Souza Santos tem se vocês conhecem uma coleção que é assim, Habermas e Educação, Bourdieu, Educação, Foucault, Educação, e tem Boaventura Educação, feita pela Inês, que é uma colega da UERJ, não é? Que foi fazer o pós-doutorado com Boaventura Souza Santos, com o objetivo de ver dentro da literatura dele o que é que podia respaldar a educação contemporânea. Quando você lê esse livro, para mim não passa uma página que eu não veja a conexão do Boaventura com o Paulo Freire. E eu estou dizendo isso para dizer que Paulo Freire nunca falou de Boaventura. Não sei nem se conheceu, porque Paulo Freire faleceu em 1997, 2017, lá se vão 20 anos. E o auge do Boaventura acontece, o auge que eu digo, o conhecimento, etc., não é? Embora ele esteja muito, mas que ele fez o contrário, que o Boaventura leu muito Paulo Freire, é evidente. A categoria de emancipação, por exemplo, no Boaventura, é uma categoria muito próxima do Paulo Freire. A ecologia de saberes que o Boaventura defende, por exemplo, é muito parecida com o Paulo Freire. Não estou dizendo que é copiado ou alguma coisa dessa. Eu estou falando que não são autores iguais, né? Não são autores iguais, não estou dizendo isso, né? Muito bem. Como sempre, eu não tinha previsto começar por aqui, mas já que comecei, vamos lá, né? Eu queria, antes de mais nada, por isso que eu perguntei se estiveram de manhã, chamar a atenção, queria até sua ajuda, para um trabalho que a gente fez e está disponível no YouTube, e que eu estava dizendo, brincando de manhã, que poderia chamar de Paulo Freire na mão, mas foi chamado de Paulo Freire vivo, e são 30 vídeos de aproximadamente meia hora cada um, que estão todos disponíveis no YouTube. Basta abrir o YouTube e escrever lá Paulo Freire vivo, né? O nome da programação é Paulo Freire vivo, né? Olha aí, você localiza o primeiro aí? O da abertura é esse aí. O locutor está um pouquinho mais gordo, mas não tem problema. Essa é a vinheta que começa. Só para vocês verem um pouco a programação. Olá, eu sou o professor Afonso Escobulha, sou do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, e aqui estamos começando um programa sobre a obra do Paulo Freire, um dos educadores mais importantes do século XX, talvez um dos brasileiros mais conhecidos no mundo todo, um brasileiro traduzido em mais de 30, 40 idiomas, um dos brasileiros que compõe uma lista seletiva dos 100 livros mais lidos em termos de literatura inglesa e citado nas universidades do mundo todo. E essa trajetória desse educador tão importante, que é um recifense, que é um nordestino, mas que ganhou uma projeção mundial, é justamente o mote central, o eixo central desse programa, que vai contar com todas as suas obras, ou as obras principais do Paulo Freire, vai tentar mostrar justamente as suas teses principais, os seus argumentos principais, mostrar, por exemplo, por que esses argumentos ganharam o mundo todo e por que esse brasileiro é reconhecido como um dos educadores mais importantes do século XX
um dos educadores que continua a influenciar a educação mundial nesse século XXI. Esse programa vai ser dividido em várias partes e essas várias partes vão contemplar as principais obras do Paulo Freire, a começar da educação como prática da liberdade, depois a pedagogia do oprimido e assim seguir em torno das suas obras, focalizando os seus eixos principais. Né? Então esse é o primeiro de 30 programas que estão disponíveis e eu vou andando na trajetória do Paulo Freire. Eles foram feitos para serem estudados ou assistidos na sequência. Por exemplo, sobre pedagogia do oprimido tem 4 programas, são 4 capítulos da pedagogia do oprimido, então cada capítulo tem um programa. Eles foram feitos para quando você chegar no final ter uma visão geral, e a gente está usando aí a tecnologia disponível, mesmo sendo a gravação meio precária, etc., que era uma câmera numa sala como essa, sem maiores acabamentos, etc., né? E ele vai andando na obra do Paulo Freire, na obra principal do Paulo Freire, não é? Justamente mostrando os seus conceitos principais, falando também dos autores principais, não é? E eu acho que ele tem uma utilidade muito grande e ele tem tido uma repercussão muito interessante. Quando você entra em cada um, tem lá não sei quantas mil visualizações, etc. Um dos primeiros que me mandou uma aula, ele usando isso, foi o Celso Caminati aqui da UDESC e outros professores. Agora na América Central estão colocando as legendas para que ele seja em espanhol. Ele está disponibilizado na rede dos Institutos Paulo Freire, ou seja, está sendo muito usado e foi feito para isso. Nesse segundo semestre, nós vamos começar justamente outros 20 programas, justamente sobre as conexões do Paulo Freire. Então vão ser programas assim, Paulo Freire e Anísio Teixeira, Paulo Freire e Gramsci, Paulo Freire e Marx, Paulo Freire e Piaget, Paulo Freire isso, etc. Não é? No final das contas, o que a gente espera é que os 30 já estão disponíveis e que até o fim do ano a gente tenha 50 programas sobre o Paulo Freire, e em todos eles, quando a gente chega no final, tem sempre o gostinho de quero mais, de coisa que a gente não conseguiu fazer. Tem livros, por exemplo, que você não acha que em 30 minutos de um programa você vai dar conta disso. Por isso que eu louvo muito essa iniciativa de vocês de começarem a estudar o Paulo Freire mais profundamente, e eu acho que isso é básico, não é? Embora a gente saiba que tem poucas iniciativas nesse sentido, não é? Se conhece pouco do Paulo Freire, eu acho que em relação à dimensão da sua obra, à profundidade da sua obra, não é? Se conhece pouco, assim, teoricamente o Paulo Freire, não é? Como é que o Paulo Freire, por exemplo, embasa o começo da sua trajetória em coisas tão complicadas, por exemplo, como autores do catolicismo progressista, não é? Que depois vai virar teologia da libertação, não é? E como é que ele mistura isso, por exemplo, com autores marxistas, que é uma coisa que sempre o desafio. Como é que você mistura aí catolicismo com marxismo? Não é? Nós aprendemos que isso não dá certo, mas a teologia da libertação, não é? Não tem nada de muita coincidência, não é? A ideia de que a pedagogia do oprimido aparece na mesma época dos princípios da teologia da libertação, não é? Parece que combinaram, cada um na sua, um na religião, outro na pedagogia, parece que combinaram várias coisas,
não é? E quando você vai ver depois os diálogos do Paulo Freire com o Leonardo Boff, com o Frei Beto, com os que foram algumas das principais cabeças da teologia da libertação, e são até hoje, não é? Você nota essa reciprocidade, essa convergência, não é uma igualdade, mas é bom chamar de convergência. Ou a gente poderia, por exemplo, no mesmo momento histórico, que é o começo dos anos 50, anos 60, antes de começar a ditadura militar, como é que o Paulo Freire, ao mesmo tempo que está trabalhando perto de um arcebispo tão importante como Dom Helder Câmara, né? Que vocês sabem que foi importantíssimo, não é? Ao mesmo tempo, ele é, vamos dizer, um seguidor de vários autores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ou seja, do ISEB. Hoje de manhã, a professora Joana estava destacando, inclusive, dentro do ISEB, dois responsáveis pelo pensamento, vamos dizer, que coloca os negros como protagonistas do Brasil, que foram o Guerreiro Ramos de Abdias Nascimento, que o Paulo Freire leu e usou ideias. Guerreiro Ramos foi um autor, um sociólogo importante para ele, não é? Assim como o filósofo Álvaro Vieira Pinto, não é? Quando vocês sabem, por exemplo, olha um exemplo, que o Paulo Freire tem como um conceito central, o conceito de conscientização, não é isso? O primeiro conceito de conscientização que ele usa é o título, mas não é que é um conceito qualquer, não. É o título de um livro do Álvaro Vieira Pinto, que foi um dos filósofos mais importantes do Brasil, Consciência da Realidade Nacional. Eu insisto com isso, não é um conceito perdido no livro, não. É o título do livro, não é? É o tema do livro. Então, Álvaro Vieira Pinto foi um filósofo importantíssimo, um dos filósofos brasileiros mais importantes, e o Paulo Freire e reconheceu isso, ele sempre reconheceu isso, um devedor das suas ideias, não é? Mas, veja só, quando o Paulo Freire começa a se destacar, havia um outro brasileiro mais importante do que ele, não é? Ou no mesmo grau que ele, não é? Que foi o baiano Anísio Teixeira, não é? Para vocês que fazem pedagogia, claro que conhecem, Anísio Teixeira foi o grande, vamos dizer, ideólogo do escolanovismo no Brasil, da Escola Nova no Brasil, que é um movimento importantíssimo, não é? Só que o Anísio Teixeira foi estudar nos Estados Unidos, a nível de mestrado, com o pedagogo mais importante do século XX, John Dewey, não é? E o Paulo Freire bebeu nessa água goles e goles e garrafas e mais garrafas, não é? O Paulo Freire é influenciado pela Escola Nova. Como eu disse para vocês, ele é influenciado, mas não se enreda nisso. Ele pega esses autores e vai buscar a sua visão. Quando ele fala da escola, ele não se detém no escolanovismo, mas ele pensa a escola tendo como sujeitos as crianças, os jovens e adultos das camadas populares. Ele vai além, não é? Quando você vê, trazendo para o hoje, fazendo um pulo gigante, vocês não estudaram os chamados pilares da educação, não é? Sabem o que é isso, não é? Que veio com as teses da Unesco, não é? A Unesco, na passagem do século XX para o XXI, já dei um pulo aí de 50 anos, mas é para trazer para a atualidade, não é? Propôs que a grande reuniu educadores de todo o mundo, não é? Para pensar o que tinha sido a educação no século XX e como é que seria a educação para o século XXI, não é? É esse movimento que no Brasil foi publicado um livro chamado Educação, um Tesouro a Descobrir, não é? Qual é a principal tese desse livro?
dessa reunião de educadores de todo o mundo é a educação ao longo de toda a vida. Ora, o Paulo Freire está falando disso desde os anos 50, quando valorizou a educação não só das crianças, mas dos jovens e dos adultos. Vocês sabem que ele se destaca por isso. Então, a educação ao longo de toda a vida é uma tese do Paulo Freire que educadores do mundo todo reunidos na passagem do século XX para o XXI referenciaram. Aí, essa é a tese principal. A subsidiária disso, ou a decorrente disso, é os 4 pilares. Aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Bom, esse último já é copiado mesmo. Aprender a ser mais. Aí é copiado do Paulo Freire. O aprender a fazer é outra tese dele. Para ele não interessa você só teorizar, mas tem que ir para a prática. Não é? Tem que ir para a prática. Então, eu trouxe lá dos anos 50 para os anos passagens do século XX para o XXI, nosso tempo agora, não é? Para reafirmar que o Paulo Freire é alguém que vai construindo o seu pensamento e que ele já tem aí, dos anos 50 até o seu falecimento, 97, podemos dizer, pelo menos 40 anos de estrada, de escrita, e você sabe que depois do falecimento dele já tem outros livros póstumos que a segunda esposa publicou, etc., não é? E que você vê a atualidade desse pensador. E ao mesmo tempo eu estava há 2 minutos atrás falando das possibilidades de conexão do Paulo Freire com o Boaventura Souza Santos, que é uma coisa absolutamente atual, não é? Então, esse vai e vem que eu estou fazendo na história é para mostrar essa importância desse autor, o volume da sua obra, não é? E mais uma vez saudar essa iniciativa de vocês de pegar essa obra e andar nas coisas principais, pelo menos aí 10, 15 livros principais, onde você vai olhar, não é, as possíveis derivações que pode fazer, não é, das conexões do Paulo Freire com outros autores. Aliás, tem uma iniciativa sendo feita, a promessa é que até o fim do ano esteja publicada, pelo pessoal daqui de perto da Unicinos, de São Leopoldo, pessoal das universidades gaúchas, lideradas pelo professor Danilo Streck e por outras pessoas que encomendaram para vários estudiosos. Eu participei lá com 3, 4 coisas de você localizar na obra do Paulo Freire autores que ele citou, que ele se referenciou, etc., né? Não são nem autores que você vê outras conexões, mas que estão presentes na obra dele, né? Na obra dele, e vai sair um livro, não é, que é uma espécie de sequência para aquele dicionário Paulo Freire, não sei se todos conhecem, não é? Que tem 200 e tantos verbetes, o dicionário Paulo Freire, que é uma coisa para quem se interessa para isso, precisa ter esse livro. É um livro de capa dura, é aquele livro de referência que a gente, de quando em quando, não é? Ele foi editado pela Autêntica, já tem a 2ª edição, e na 2ª edição já foram colocados outros verbetes, não é? Eu, por exemplo, colaborei com o que é modernidade e pós-modernidade, africanidade dentro do Paulo Freire, não é? Alguns o dicionário Paulo Freire são conceitos do Paulo Freire, e são mais de 200, não é? E esse outro está sendo, me colocaram inclusive numa fria e colocaram lá para eu trabalhar um pouco como é que tem lá o Mao Tse-tung na obra do Paulo Freire. Só colocaram coisa difícil para destrinchar, porque o Paulo Freire usou ideias do Mao Tse-tung na pedagogia do oprimido e depois
deixou de lado, acho que especialmente quando começou a se revelar o Mao Tse-tung como um grande sanguinário, não é? Mas até então era o líder da Revolução Cultural na China, etc., assim como ele usou ideias do Fidel Castro, né, na pedagogia do oprimido, logo depois da Revolução Cubana. Talvez não imaginasse que ele ficaria no poder 50 e tantos anos, e 50 e tantos anos só pode ter um nome que é ditadura, né? Outro nome melhorzinho não dá para arrumar, não é? do que esse aí, não é? Eu estou dizendo também isso para a gente pensar no Paulo Freire como alguém que como gente normal, gente, comete equívocos. Nossa ideia nessas conexões freirianas não é estudar São Paulo Freire. São Paulo Freire é negócio de igreja, de santo, etc. E a gente cometeria um erro que ele mesmo criticaria muito, não é? Se a gente o tomar como alguém que nunca se equivocou, que nunca teve furo, etc., não é? Sobre, por exemplo, o eixo central da obra dele, vocês sabem que o eixo central da obra dele é a inseparabilidade entre educação e política, não é? Ele não fala de política partidária, de política como direito, cidadania, construção da liberdade, etc., etc. É o eixo central da obra dele, não é? Ele tem uma passagem que eu cito num livro, não é? Nesse livro aqui, que eu queria também... tem aqui na biblioteca, de outras vezes que eu vim aqui eu trouxe, talvez não tenha essa edição agora, mas é a mesma, História das Ideias do Paulo Freire e a atual crise de paradigmas. Já fizeram o favor de copiar isso na internet, não sei quem, mas interessa também. Se colocar lá, História das Ideias de Paulo Freire e a atual crise de paradigmas, aparece o texto, né? Já fizeram esse favor de copiar e tá bom, já foi e tá ótimo. Mas tem aqui na biblioteca, né? Como o Vitor vai liderar essas conexões freirianas, vou deixar mais um exemplar. Esse aqui é especial porque ele foi editado pela ABEU, que é a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, e com uma coleção especial que foi lançada há um tempo atrás, na Bienal Internacional do Rio de Janeiro. E ele está na 6ª edição, o que mostra que ele tem andado bastante. E como é de uma editora universitária, a gente às vezes fica admirado que as editoras universitárias fazem questão de não distribuir livros, né? A gente é que tem que andar com livro, tem que mandar para a editora, tem que, como se diz, escrever, pensar, distribuir, andar na mala e assim por diante. Mas é interessante, e ele foi a base, inclusive, dos programas, dos 30 programas que estão disponíveis no YouTube, não é? Bom, para esse evento aqui, eu passei para o Vitor, e para quem não recebeu, não precisa nem ele passar, é só ir buscar. Acabou de sair numa revista da Unicamp, que é chamada Filosofia e Educação, o último número agora, de 2018, um artigo que eu chamei As Interconexões da Pedagogia Crítica do Paulo Freire, que eu uso muito das ideias desse livro, né? E eu gostaria de ler um pouco o resumo que eu fiz para esse artigo, né? E depois seguir um pouco esse artigo, como é um grupo de estudo que pretende, né? E eu vou pedir a permissão para ler algumas coisas aqui. Normalmente não faço isso, mas como vai ter uma coisa mais demorada, no sentido de vocês estudarem isso, se dedicarem a isso, né? Que espero que todo mundo faça isso, não é? Que está aqui. Então eu vou seguir um pouco essa trajetória.
Mas para resumir esse começo aqui, não é? Nós estamos diante de um autor, como eu estava dizendo naquele vídeo ali, referenciado mundialmente, não é? Não sei se vocês prestaram atenção nessa pesquisa, as pesquisas sobre tudo que é publicado, não é sobre educação não, é sobre tudo que é publicado em inglês nas principais universidades do mundo. A Pedagogia do Oprimido, a obra mais referenciada do Paulo Freire, é uma delas. Das 100 obras mais lidas em língua inglesa, eu volto a repetir, não é de educação não, é de tudo, de zoologia, matemática, então, o Paulo Freire está lá como uma das... Quando se estuda pedagogia na Coreia do Sul, né? Que do Norte, não sei se do Norte tem aquele doido desse, mas bom, na Coreia do Sul, com certeza, ou no Japão, quando se vai estudar educação, Paulo Freire é uma leitura obrigatória. Então, Paulo Freire é uma leitura que está no Japão, nos Estados Unidos, aliás, é um dos países que mais se estuda o Paulo Freire há muito tempo, né? E assim por diante, né? Então isso é uma coisa para a gente, ao mesmo tempo que eu acho que é um orgulho para a gente, né? E quando a gente tem a sorte de andar um pouco pelo mundo aí, a gente chegar num lugar e ter como referência um brasileiro, é uma coisa muito interessante, muito assim, e ao mesmo tempo é um respaldo para a gente, né, estudar o Paulo Freire, não como única opção, não como um autor isolado, não é? Ele também, para quem faz pesquisa em educação, seja na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, ele nos ensina uma coisa da metodologia de pesquisa atualíssima, que é a ideia de que não se aceita mais que você referencie o seu trabalho teoricamente através de um autor só, não se acredita mais que a complexidade do fenômeno educativo possa ser abarcada por um autor só, não é como se fez anteriormente, não se acredita mais nisso, e quando não se acredita mais que você possa pegar um fenômeno educativo e ter um autor só como referência, a pergunta que vem imediatamente é e o que é que eu vou fazer? Qual é a sabedoria que tem que vir disso aí? É como é que você combina autores, como é que você complementa autores, como é que você pega um autor como Paulo Freire, só para falar dele, ou outro autor qualquer, né? E combina com outro autor para poder dar conta de um fenômeno tão complicado, tão complexo como é o fenômeno educativo, pedagógico, etc. Que tem suas múltiplas dimensões, dimensão sociológica, histórica, cultural, psicológica, etc, etc. Então, hoje você tem lá, quem determina isso é sempre a sua pesquisa, o seu objeto de pesquisa, né? Eu tenho uma coisa que eu achei engraçada, que uma colega me contou, que nesse bolo de incerteza, de crise de paradigmas, etc., uma aluna do mestrado perguntou, meio aflita, assim, professora, eu devo ser o quê? Eu devo ser marxista, estruturalista, positivista? E aí a professora muito calmamente disse, como é seu nome? Ela disse, Maria Aparecida. Seja aparecidista, porque você não precisa seguir um autor, você precisa ter um problema de pesquisa e buscar autores e conceitos que dê conta desse problema de pesquisa. Não é? E a outra sabedoria é como é que eu combino autores, obviamente convergentes, porque se eu vou combinar autores que um negue o outro, aí fica uma salada de mal feita, não é? Quer dizer, como é que eu combino? E o Paulo Freire nos ensina isso sem ser
um especialista em metodologia da pesquisa nos ensina isso na prática, não é? Na prática, como é que eu pego um fenômeno educativo, não é? E vou, ao mesmo tempo, usar uma combinação da psicologia da educação, mas também da sociologia da educação, de um autor da filosofia da educação, mas também de um politicólogo. Como é que eu pego isso? Como é que eu faço? Isso dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho porque é sempre uma base plural da sua dissertação, do seu TCC, seja o nível que você for trabalhar, ou mesmo de um exercício de uma determinada disciplina. Não é? Claro que você sempre começa estudando um autor, etc. E quanto mais você vai aumentando o seu cardápio de autores, não é? Mais você tem capacidade de trabalhar essas conexões. Não é? E o Paulo Freire nos favorece muito isso. Não é? Mas veja, nesse resumo desse artigo que está lá na revista da Unicamp, Filosofia da Educação, o resumo que eu escrevi é o seguinte, veja só, eu escrevo assim, ó: desde seu início, a pedagogia de Paulo Freire se alimenta das suas leituras de base, convergências e conexões com outros pensadores das ciências humanas, sociais e da educação. A partir dos ideais do catolicismo progressista e do nacionalismo desenvolvimentista das décadas de 50 e 60, presentes em suas obras como Educação e Atualidade Brasileira, Educação como Prática da Liberdade, né? E do progressismo marxista que vem depois, presentes de maneira crescente na pedagogia do oprimido, ação cultural para a liberdade, educação e mudança, passando pelos escritos africanos, que tanto influenciaram Paulo Freire, não é? Até desaguar nas suas obras as suas últimas obras, não é? A pedagogia da esperança, pedagogia da autonomia, um livrinho especial que gosto muito que se chama Política e Educação, não é? Eu digo assim, se Karl Jaspers, Maritain, Lima e Vaz, assim como os ideólogos do ISEB e John Dewey, entre outros, marcaram suas ideias expostas inicialmente até a metade dos anos 60, é verdade que Hegel e o marxismo superestrutural marcam a continuidade desenvolvida em pedagogia do oprimido. Depois eu destrincho cada uma dessas coisas aqui. De lá para cá, essa base foi misturada com as convergências e conexões com ideias que vão de Piaget a Gramsci, chegando às possibilidades de complementos, parcerias, extensões temáticas e reinvenções conceituais. Apesar do legado de Paulo Freire resultar dessas leituras, convergências e conexões, seu pensamento-ação nunca se deixou dominar por nenhuma escola ou tendência ideológica. Isso é muito importante para mim. Ao contrário, reconhecendo a necessidade fundante de diálogos teóricos permanentes e tecendo uma obra sequiosa de complementações, construiu um pensamento original e crítico que marcou a pedagogia da segunda metade do século XX e, a nosso ver, demonstra uma prospecção atual vigorosa. Portanto, nesse trabalho, buscamos compreender as bases e as conexões do pensamento político-pedagógico de Paulo Freire, explicitadas ao longo do seu discurso e colocadas nos seus principais livros publicados no Brasil, percorrendo um itinerário de referências bibliográficas aproximadamente cronológico de sua produção escrita. Esse é o resumo desse artigo, não é?
Só esse resumo aqui daria para a gente panos para manga, para a gente andar um pouco, pelo menos nesse encontro inicial, em torno das propostas do Paulo Freire, não é? Quer dizer, você tem uma mistura, tem uma amálgama inicial, não muito fácil de entender, não é? Que mistura, ao mesmo tempo, uma influência do catolicismo progressista, não é? Que mistura isso com uma coisa muito influente na época, nos anos 50 e 60, que é o nacionalismo, o projeto de desenvolvimento nacional, que foi capitaneado pelo ISEB, pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde se concentrou a nata da intelectualidade brasileira da época, e lá estavam de um Guerreiro Ramos, a um Anísio Teixeira, de um Álvaro Vieira Pinto, a outros tantos intelectuais, não é? Que era, vamos dizer, florescente da Universidade Brasileira. Você sabe que a Universidade Brasileira, as federais, por exemplo, começaram a andar, e as estaduais também. Aqui está se comemorando 55 anos. 55 para trás quer dizer que começou em 1963, não é? A minha universidade lá fez 60 anos agora, não é? Então as universidades, como se diz, a expansão universitária brasileira se dá nos anos 50 e 60, não é? Depois com a UNB capitaneada por quem? O primeiro reitor da UNB foi Anísio Teixeira, não é? E lá também estava Darcy Ribeiro, não é? Quer dizer, o próprio projeto da USP, a USP é a primeira universidade brasileira, não que é o primeiro de ensino superior, mas a universidade, como a gente entende, com múltiplas áreas, etc., e ela é de 1934. Quer dizer, 20 anos depois, anos 50, não é que a universidade começa a se expandir por todas as regiões através das chamadas universidades federais, não é? E não sei aqui a Federal de Santa Catarina, mas deve ser dessa época, um pouco dessa época. É de 60, não é? Então, a nata da intelectualidade brasileira tentava fazer um projeto, não é? Esboçava fazer um projeto, tinha lá um Celso Furtado, não é? Tinha Josué de Castro, não é? Tinham vários intelectuais brasileiros comandando isso e fazendo esse projeto, e pouca gente ficou de fora dele, ou não foi influenciado por ele, porque era o grande projeto que a ditadura bloqueou. Não é? Esse projeto nacional desenvolvimentista foi derrotado com o golpe militar de 1964, e todos os seus principais líderes e pensadores foram perseguidos de uma maneira ou de outra. Vou citar dois do nosso lado. O Paulo Freire teve que se exilar 16 anos, viu? Não é 16 meses, não. 16 anos. E ele, onde esteve, sempre levava o passaporte dele para ser carimbado, tentando o visto para voltar ao Brasil. Ele foi um dos últimos que a ditadura permitiu voltar, com a anistia, não é? E outro que eu posso destacar, Anísio Teixeira, que em 1971, se não me engano, aparece morto num fosso de um elevador, como se tivesse se suicidado. Ele estava super alegre porque ia ganhar um prêmio da Unesco, não ia se suicidar nunca, ele foi suicidado, né? Se você entende o que a gente... Né? E o Paulo Freire, se continuasse aqui, era um candidato a ser suicidado também pela ditadura militar. Ele passou quase 2 meses preso no Exército. Aliás, tem uma coisa interessante, ele estava preso no 4º Exército em Recife, e chegou um tenente que tomava conta das celas dos prisioneiros políticos e disse: professor, o senhor está aqui esses dias, pelo jeito vai ficar um bom tempo, e aqui nesse exército tem um bando de analfabetos. Que tal o senhor fazer um cursinho desse que o senhor estava fazendo lá, aqui,
para alfabetizar as pessoas. Ele disse, rapaz, eu estou preso justamente por isso, né? Tradução, o tenente não entendia por que que crime era esse, que crime era esse. Agora um flashback, não, como chama o contrário do flashback, um avanço no Black para quando ele volta para o Brasil, não é? Com a anistia, ele vem depois de pessoas que tinham sequestrado, eram terroristas, tinham assaltado banco, matado gente, etc, etc, etc. E ele é um dos últimos que volta, porque precisa, além da anistia, tinha que ter o carimbo para voltar, etc. Por quê? Por quê? Porque ele era perigoso. Perigosíssimo, muito mais do que terrorista e assaltante de banco e sequestrador, porque ele mexia com um negócio chamado educação popular, não é? Que era uma coisa, tanto para a região dele, Nordeste, como o Brasil, uma coisa altamente, a educação, quando ela é designada para as camadas populares, ela é subversiva, sim, ela quer subverter a obra, ou como dizia hoje o título da mesa de manhã, que é transgredir, né? Que é transgredir, e o Paulo Freire é alguém que ao seu modo, né, levou isso de maneira muito interessante. Uma outra coisa a gente marcar bem nesse início é que, para muita gente, né, e eu sou adepto dessa corrente, existem vários Paulo Freire. Para você entender, isso é didático, né? O Paulo Freire é um só, mas estou dizendo, ele foi tão circunstanciado pelo seu tempo histórico. Para ele a história tem uma coisa tão importante, não é? Que o Paulo Freire, nos seus vários lugares e tempos e espaços, não é o mesmo. Ele vai se fazendo no caminho, ele vai se construindo, o seu pensamento também não é um pensamento linear. A melhor expressão que eu já vi sobre isso é do Moacir Gadotti. O pensamento do Paulo Freire é como uma espiral que vai andando, mas daqui a pouco volta ao seu início, pega categorias e reconstrói, etc. Né? Então, se você pensar em alguém que é profundamente marcado pelo seu tempo histórico, pelo seu lugar histórico, o Paulo Freire era alguém muito marcado no seu começo pelo Nordeste, pelo Recife, não é? Era o sujeito que volta e meia, quando voltava à sua terra natal, gostava de ir no mercado, comer uma buchadinha de bode, não sei se vocês sabem o que é isso, buchada é meio pesado, com a caninha, com a branquinha, que ele gostava de, não é? Para marcar o seu lado telúrico, o sujeito que ama muito o seu lugar, não é? Daqui a pouco, imagine que esse sujeito profundamente arraigado com os costumes brasileiros é submetido a 16 anos de exílio. Olha, eu na minha andança passei 2 anos fora e estava louco para voltar, e aí estava pensando muito como é que, aí que caiu a ficha, como é que alguém que adora o seu lugar, a sua casa, os seus amigos, o seu costume, a sua universidade, o seu dia a dia, ama aquilo de paixão, não é? Quando passa 16 anos sem poder voltar. Isso, contar sobre a história dos outros é fácil, né? Imaginar como alguém se sente nesse ponto, não é? Como alguém, primeiro, que é ameaçado, quer dizer, se você ficar aqui, não vai dar certo, não, ou você vai ficar preso, pode ser morto, etc, etc, como outros foram, tantos outros foram, não é? Aí alguém que passa 16 anos fora, claro que o exílio se tornou um aprendizado para ele. No exílio ele foi recompondo vários das suas amizades, foi fazendo outras amizades, foi dar aula em outro lugar,
Chegou, por exemplo, a ser convidado para ficar, na época, na maior universidade do mundo, que já nos anos 60 reconhecia esse potencial dele, não é em 90 não, nos anos 60, a Universidade de Harvard, que na época ainda é uma das maiores universidades do mundo, o convidou para ser um professor catedrático da universidade, um professor permanente. Ele lá ficou um tempo, mas aceitou uma outra coisa que foi o que o projetou para o mundo, não é? Que ainda não tinha essa projeção para o mundo, que foi trabalhar, olha o nome, no Conselho Mundial das Igrejas. O Conselho Mundial das Igrejas fica em Genebra, não é? É um conselho ecumênico, não é de uma religião só, é um conselho ecumênico, não é? E ele lá nunca teve tanto apoio para publicar, para se tornar um cidadão do mundo. E é nesse trabalho em Genebra, como parte desse trabalho, que depois ele faz uma extensão e vai trabalhar na África, não é? E depois, esse trabalho nos anos 70, você sabe que a anistia da ditadura foi em 79, então ele volta 79 e 80, é um dos cofundadores do Partido dos Trabalhadores nessa época, não é? E depois vai ter outras experiências com o MST, com os movimentos sociais, mas eu estou falando dessa diversidade porque um homem que é profundamente arraigado no seu espaço e no seu tempo, não poderia produzir a mesma obra igual em todos os lugares. E a sua obra é diversa, a sua obra vai andando e vai se reconstruindo. Né? Eu costumo exemplificar, e eu acho que a repetição vale para justificar isso, né? Quando alguém na educação cita o conceito de conscientização, não é? Sempre se associa ao Paulo Freire, não é? Não se associa? Claro, ele mesmo disse que o conceito não é dele, não, que ele foi trabalhando isso, não é? Mas eu costumo repetir que meus orientandos, meus alunos, de quando em quando dizem assim: Afonso, eu vou usar o conceito de conscientização, né? E eu repito, qual deles? Qual deles? Porque no Paulo Freire tem pelo menos 4. E não são 4, são 4 diferentes. O primeiro é Consciência da Realidade Nacional, nome de um livro do Álvaro Vieira Pinto. Então não precisa nem dizer de onde é que ele tirou isso. Depois ele fala sobre estágios da consciência. Ele diz que a educação é um caminho para você passar da consciência ingênua para a consciência crítica. E esse é um caminho sem fim. É um caminho de movimento, é uma coisa de movimento permanente. Ele não acredita que você seja uma pessoa completamente consciente. Nunca, porque para ele consciência é conhecimento. Então, se você admite que você está sempre conhecendo, que você está renovando, que você não sabe tudo, que você tem coisa a aprender, então você não é totalmente consciente, mesmo que a gente às vezes ache que isso acontece. Esse é um outro conceito. Então, como é que a consciência ingênua passa a ser consciência crítica? Não é? Como é que esse movimento é um movimento permanente? Depois ele vem com um outro conceito, consciência de classe. O que é que consciência de classe tem a ver com consciência nacional? Não só não tem a ver, como é oposto. É oposto, não é? Quando eu digo nação, eu não enxergo se tem branco, preto, mulher, homem, criança. É a nação brasileira. É um conceito homogeneizador. O conceito de classe é o contrário. É um conceito de divisão, não é? E ele tira esse conceito, usa esse conceito de um livro clássico de um marxista muito importante chamado Georges Lukács, que escreveu um brilhante livro chamado História e Consciência de Classe. Eu já estou no 3, estou no terceiro. No final, nos escritos mais que ele veio trazendo depois,
ele se preocupa muito com a prática educativa e com a intersubjetividade presente na prática educativa. Como é que as subjetividades, como é que os sujeitos presentes na prática educativa dialogam, se comunicam, se complementam, se opõem, no fim das contas, como é que há uma convivência de consciências diferentes. Perceba que são, vamos dizer, não são adaptações do mesmo conceito, são outros conceitos, né, que ele vai reformulando, que ele vai, conforme a sua prática, a sua circunstância, ele vai reconstruindo. Eu posso dizer a mesma coisa sobre o diálogo, por exemplo, mas posso dizer talvez um fio da meada até dos estudos posteriores que vocês façam, que é a ideia que até um tempo o Paulo Freire seguia muito por categorias e conceitos que os marxistas chamam de superestruturais. Não sei se vocês já estudaram isso. Eles gostam muito de dividir a infraestrutura e a superestrutura, né? Quando falam da estrutura social, obviamente, não é? A superestrutura seriam os conceitos como ideologia, como consciência, como política, etc. E a infraestrutura são as relações econômicas, né? Tudo que está em torno da economia, né? O Paulo Freire, até os anos 70, até posso localizar o trabalho na África, não ligava muito, não prestava muita atenção, ou pelo menos não registrava isso em escrita, dessa parte da economia em si, da influência, ou como ele começou a partir dos escritos africanos chamados de relações interestruturais. Em vez de ele ficar falando toda hora infraestrutura e superestrutura, começou a falar de relações interestruturais, né? Ele começou a trabalhar com os países africanos de língua portuguesa, recém-libertos da colonização portuguesa, né? E esses países tinham que reconstruir tudo, como a Guiné-Bissau, por exemplo, a partir da sua economia. Quando os portugueses saem, deixam tudo arrasado, né? E a economia, idem. A economia sempre foi uma economia de exploração, então eles têm que reconstituir tudo. Aí ele aproveita um conceito que ele não tinha explorado muito, de pensar o trabalho como princípio educativo. Isso é da pedagogia socialista, né? O trabalho como princípio educativo, né? Não é que ele não soubesse isso, porque devia ter lido Frenet, por exemplo, que é um autor muito importante da pedagogia do trabalho, e outros tantos autores, né? Mas não tinha registrado isso. E ele foi registrar isso, não é? Por exemplo, ele usa o Marx durante um tempo e não, até um certo ponto não aparece o Gramsci. Não aparece o Antônio Gramsci. E vocês sabem, vocês acompanham qual é a diferença, não é? O Gramsci numa época, numa frase muito definidora, e por isso o faz muito influente nos estudos educacionais, disse: as relações culturais são tão importantes quanto as relações econômicas. Não é que ele inaugura, mas ele ressalta o que se chama de marxismo cultural, não é? A cultura é tão importante quanto a economia, não é? O Marx nunca disse isso, não é? Então ele vai complementando, mas sabe como ele descobre? Não, descobre é muito forte. Como é que ele adota o Gramsci? Né? Como é que ele começa a falar de hegemonia e contra-hegemonia? Lendo um autor africano, lendo Amílcar Cabral. Amílcar Cabral foi o líder da guerrilha contra os portugueses, foi morto pelos portugueses. Não é? E Amílcar Cabral tinha passado um tempo exilado e era um estudioso de Gramsci. Então, para entender, olhe só a construção do Paulo Freire, para entender a África,
para entender o caminho que ele ia colaborar, contribuir, para estudar. Não é que ele nunca chegou com receita pronta, ele queria contribuir, queria dialogar, etc. Ele foi estudar o Amílcar Cabral. E ao estudar o Amílcar Cabral, ele dá uma declaração, diz assim: o caminho gramsciano para mim é fascinante. Ele nunca tinha trabalhado isso, não é? E vocês sabem que o Gramsci, vocês sabem dessa história, né? O Gramsci é um líder do Partido Comunista Italiano lá dos anos 20 e 30 do século 20, não é? Quer dizer, o Marx está lá 80, 100 anos para trás, não é? E ele é o autor que traz para a gente um conceito muito interessante, muito importante para a educação, ou vários conceitos, a partir do conceito de hegemonia e de contra-hegemonia, não é? Mas um dos conceitos que o Paulo Freire vai usar é o conceito de intelectual orgânico. Vocês já estudaram isso? Não é? Que é a ideia que os intelectuais, mesmo não sendo daquela camada social, daquela classe social, etc., aderem ao sonho daquela para trabalhar com elas. Quer ver um intelectual orgânico brasileiro de relevância? Florestan Fernandes, hein? Que é um sujeito da USP, um sujeito da elite intelectual brasileira, mas que dedica o seu tempo todo a pensar, não é, um outro Brasil, e inaugura inclusive uma escola de sociólogos, não é, a partir dele, e até o final faz esse trabalho depois como deputado federal pelo PT, etc., mas como um intelectual orgânico dos trabalhadores, sendo um professor da principal universidade brasileira. E o próprio Paulo Freire sempre foi um professor universitário. Então não venha me dizer que era da favela ou de alguma coisa dessa, né? O Paulo Freire sempre foi de uma elite intelectual. Ou você acha que alguém passa 10 anos em Genebra assim à toa, né? Numa universidade de ponta do mundo, não é? E é convidado para as maiores universidades? Isso não é alguém propriamente da classe trabalhadora lá do chão da fábrica, mas ele coloca todo o seu trabalho nesse sentido, para pensar a educação popular, não é? Então ele para não usar o intelectual orgânico, ele gostava de usar o intelectual ficando novo. Mas o intelectual para o Gramsci, e para ele também, não é o sujeito de óculos de fundo de garrafa de 40 graus para enxergar nada na frente, não é? Que está preso em 4 paredes. Para ele, o intelectual é alguém que, no final, trabalha com educação, por exemplo. Ele enxerga os educadores e as educadoras, os professores e as professoras, como típicos intelectuais. E olha que se não são, não é esse conceito tradicional de intelectual que escreve livro que ninguém entende nada, não é? O conceito é alguém que trabalha com conhecimento, não é? Os professores e as professoras são tipicamente intelectuais, não é? Sem ser essa ideia, e trabalham com aprendizagem, com conhecimento, com texto, com livros. Se não forem intelectuais, são o quê? São de quê? Não é? Não é? Agora, esses intelectuais, educadores, etc., não é? Segundo o Paulo Freire, precisam pensar a favor de quem que o seu trabalho se faz. E quando eu penso a favor de quem eu faço o meu trabalho, eu penso também que é contra alguém. E isso remete mais uma vez a uma insistência do Paulo Freire em marcar a ideia de que quem pensa a educação como coisa neutra se equivoca profundamente. A educação não permite neutralidade. E não quer dizer que você precisa ser do partido A, B, C, D, F, G, H, não. É que a educação sempre lhe remete a escolhas.
Quando você, como professor, adota tal livro, ou vai trabalhar tal livro, você trabalha em tal perspectiva e não na outra. Quando eu, na universidade, proponho lá uma bibliografia para você estudar, ou quando alguém está aqui reunido 9 e tanto da noite para estudar Paulo Freire, isso é uma opção, é uma escolha. É uma escolha. Talvez se fosse outro autor, outra coisa, as pessoas não viriam a estudar. Isso é sempre uma escolha, né? Nós somos, como seres humanos, nós não escapamos de pelo menos 3 coisas. Nós somos seres históricos, né? Somos seres históricos, né? Se eu pedir para você falar alguma coisa sobre você, você vai dizer, eu nasci em tal lugar, estudei em tal lugar, meu pai... Somos seres históricos, marcados pelo... Não tem para onde correr. Somos seres da educação, não necessariamente da escola. Desde que a gente nasce, e tem gente que diz que é já quando a gente está lá nos 9 meses, nós começamos a ser educados. Se bem ou mal, isso é outra coisa. Começamos a ser educados. Se a gente nunca for para a escola no mundo, a gente também é educado. Aliás, tem gente muito mais educada que trós doutores da vida, né? Que às vezes são muito mal educados, inclusive, embora tenham toda essa longevidade. E a terceira coisa é que a gente é um ser político por natureza. A gente decide as coisas. Se decide bem ou mal é outra coisa. Ou às vezes até quando a gente não decide, a gente deixa que os outros decidam por nós. Deputados e senadores no Brasil adoram essa parte. De preferência que você não pense nada de política. Deixa para eles que eles resolvem. Estão resolvendo do jeito que está, né? Eles adoram quando alguém diz assim, eu detesto política. Eles adoram. É a frase que eles mais adoram. Porque a contrapartida é, deixe que eu resolvo. Você não gosta de política, deixe que eu resolvo. E estão resolvendo como a gente está, né? A gente está vendo. Então, eu estou dizendo isso porque isso é um tripé, vamos dizer, um triângulo, como queiram, né? Como queiram pensar, que traduz muito as ideias do Paulo Freire. Ele está sempre mexendo nesse... eu gosto da figura do triângulo. Aquele triângulo que tem lados iguais, como é que chama? Equilátero, né? E ângulos iguais. De onde ele andar, ele está igual, ele não tem um lado mais que puxa. Num vértice está lá educação, no outro está aqui política, no outro está aqui história. Esse é o triângulo do Paulo Freire, não, de tanta gente, mas estou dizendo que está muito presente na obra dele, não é? Que ele está sempre marcado pela história, né? Ele tem sempre consciência dessa marcação, ele sempre enxerga a história como possibilidade, né? Nesse texto aqui, eu acho que até fechei o texto com uma citação dele, né? Sobre isso. Olha só como isso é uma coisa tirada do livro Política e Educação, né? Olha a definição dele de educação, olha só. Com o processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, procura da boniteza, a educação é prática indispensável dos seres humanos, dos homens e das mulheres, e deles específica na história como movimento, como luta, a história como possibilidade. Essa é uma categoria central do Paulo Freire. Contra os Fukuyama da vida, sabe quem é esse Fukuyama, que diz que a história acabou? Agora ele está dizendo que não acabou mais, que voltou a funcionar. Mas antes ele disse que a história tinha acabado,
né, que não tinha mais opção e que o liberalismo tinha vencido todo mundo e que não tinha mal o que pensar. Agora, o último livro, ele se arrependeu. Né? Mas o Paulo Freire diz: a história como possibilidade não prescinde da controvérsia, dos conflitos, que em si mesmo já engendrariam a necessidade da educação. Não é? E essa noção de história para ele é uma noção, aqui nesse mesmo livro eu tirei outra, que ele diz: a superação da compreensão mecanicista da história, não é? Que a gente precisa se ter, por uma outra que percebe as relações dialéticas entre consciência e mundo, e implica numa nova maneira de entender a história como possibilidade, né? A inteligência da história não como um jogo de destinos certos, né? Veja só uma coisa, ele advoga várias teses marxistas, mas ele, por exemplo, não concorda com a teologia que tinha embutido em teses do Marx, por exemplo, que dizia que a história era inexorável, que a história sempre vai ser assim, 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 que o capitalismo vai implodir, que a luta de classes vai fazer com que o capitalismo exploda, etc, etc. Pelo menos até agora não está confirmada isso, não é? Porque essa visão de história teleológica tira dos seres humanos a possibilidade de serem sujeitos da história. Se a história já está determinada, já está pré-determinada, o que nós outros carapálidas estamos fazendo aqui? Nada. Né? Ela já vai acontecer assim, 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 assim. Né? Nós não temos o que... Né? Ele sempre entende os seres humanos como protagonistas da história, né? Como construtores, ao mesmo tempo que constroem a história e são construídos por ela, são influenciados por ela. Né? E para o Paulo Freire, mais uma vez enfatizando isso, o que ele escreve, né? Isso é muito importante, acho que é muito atrativo, pelo menos para mim, no Paulo Freire. O que ele escreve não tem nada de elucubração teórica. Ele é como se ele demorasse um tempo para ter um pouco de consciência sobre aquilo que ele escreve, não é? E quando ele escrevesse, ele estivesse falando da sua prática, da sua experiência. E é por isso, inclusive, que a sua linguagem, a sua escrita, grande parte dela é uma escrita muito próximo da oralidade. Não é à toa, por exemplo, que vários livros do Paulo Freire foram produzidos através de diálogos com outros autores que foram gravados e que depois se transformaram em livros. Aliás, entre esses, tem pelo menos 2 que eu acho que são fundamentais para serem lidos. Olha o nome de um: Por uma Pedagogia da Pergunta. É o título de um livro. Mas mais do que o título de um livro, é uma defesa de uma proposta metodológica, uma proposta de pesquisa, não é? Quer dizer, a pergunta, a questão, a reflexão, etc., é que move a pesquisa, não é? Eu escrevi um outro artigo, se não me engano, está publicado aqui pela revista do IF daqui, do Instituto Federal, que é a visão de pesquisa no Paulo Freire, né? O Paulo Freire, essa visão de pesquisa para ele é fundamental. Não sei se vocês já acompanharam, lembram disso. Quando se propõe o que chamou de método Paulo Freire, qual era a primeira coisa que se propunha? Fazer a pesquisa do universo vocabular dos alfabetizandos. A primeira coisa que se propunha. Para ele, a pesquisa no sentido da indagação, da incerteza, da busca do conhecimento, da curiosidade, não é? Ele chama uma curiosidade epistemológica, não é? Para ele é fundamental.
não é? É isso, inclusive, que move o Paulo Freire nessas conexões com outros autores, não é? Essa visão de que o conhecimento nunca está pronto. O conhecimento é algo sempre, não é? A aprendizagem é o que nos move, é que tem como motor a coisa principal, e é o que ele diz, é o que distingue os seres humanos dos outros seres. É a possibilidade de aprender, né? Essa possibilidade de ser curioso, né? Aliás, essa é uma coisa que a escola muitas vezes trata de maneira assim, inconsciente, ou sei lá que palavra que eu posso definir, mas eu tenho uma experiência pessoal. Meu filho estudava numa escola dessas toda chique, etc, etc. E aí, em casa eu dizia para ele, e ele acreditou e faz até hoje, virou médico, mas continua a ser pesquisador. Eu digo, pergunte. O seu problema é perguntar, né? E a escola tem sempre a pedagogia da resposta, né? E aí, um dia a professora disse, você vá sentar na última carteira e para você deixar de ser curioso. Você deixe de ser curioso, menino. Vá sentar na última carteira. Deixe de perguntar tanto, né? Mas, bom, a minha atitude foi tirada da escola no dia seguinte, mas isso foi muito significativo, né? Não o amedrontou, mas é muito significativo isso. Deixe de ser curioso, deixe de querer aprender, né? Siga aqui o livro, siga aqui o que eu poderia chamar de pedagogia da crença e o que o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Quer dizer, você é uma lata vazia que não conhece nada e eu vou chegar e vou enfiar conhecimento nessa lata e goste, porque você não passa de uma lata, né? Que eu vou depositar conhecimento, né? Ele contra isso vai para o lado da pedagogia do problema, da pedagogia da pesquisa, da pedagogia da pergunta. E o outro livro, que também é um livro a partir de um diálogo gravado que virou livro, que eu gosto muito, que é Medo e Ousadia, o Cotidiano do Professor. Olha o título. Aliás, os títulos dos livros do Paulo Freire são muito significativos. Ele é alguém que caprichou, né? E quem escreve precisa prestar atenção nisso quando publicar alguma coisa, seja um artigo, seja qualquer coisa, ou um livro, a colocar no tema alguma coisa que chame a atenção, né? Que desperte a curiosidade, não é? Quer dizer, você pega um livro como esse, Medo e Ousadia, para eles são as atitudes que os educadores precisam, tomar, né? Esse, por uma pedagogia da pergunta, ele faz com um chileno, um gramsciano convicto, que é o Antônio Faundes, e esse outro Iraxó, esse Medo e Ousadia Cotidiano do Professor, ele faz com o Iraxó, que é um professor norte-americano, né? Mas tudo isso para marcar um pouco. Eu já passei do tempo, né? Já virei tudo aqui. É para marcar esse início, não é? Que eu espero que seja muito vigoroso, muito interessante e que tem aí nos autores que interconectaram com Paulo Freire uma riqueza profunda. Ao estudar isso, vocês vão ter uma espécie de itinerário da produção intelectual brasileira e também internacional, porque ele vai trabalhar com vários autores, né? Para quem trabalha com educação, é de uma riqueza, porque, por exemplo, de cara, para você estudar, vamos dizer, do lado da pedagogia, tem dois para estudar, dois interlocutores fundamentais para estudar.
com o Paulo Freire, que são John Dewey e Anísio Teixeira. Não é? Não teve nenhum movimento da pedagogia tão importante como a Escola Nova. Apesar de críticas, todo movimento tem crítica, a Escola Nova renova a pedagogia, inclusive a Escola Nova é múltipla, não é? Ela foi tanto usada por liberais como por socialistas, ela tanto foi usada por norte-americanos, como por franceses, como o Celestin Freinet. Freinet é uma escola novista, só que levou a ideia da escola nova para o lado da pedagogia do trabalho. Cada um coloca isso de maneira muito... no Brasil, durante um tempo, teve uma crítica muito frouxa, muito fraca para o movimento da escola nova, e fez inclusive com que muita gente não prestasse muita atenção. Até hoje não teve nada melhor, né? Pelo menos essa é a minha... Teria melhor, a meu ver, se as escolas e as instituições usassem mais isso com o apoio, o respaldo do Paulo Freire, mas não se usa. Paulo Freire é muito pouco estudado e muito pouco praticado, né? Ele é superficialmente visto né? Aliás, esse movimento Escola Sem Partido é uma piada, porque acusa uma coisa que não existe, né? Não é, sem a gente ter juízo de valor. Ele disse, a culpa dos males da escola é do Paulo Freire. Não é porque não é usado. Até como se diz, por ausência. Não é nem pela presença, é por ausência. Não se usa Paulo Freire. Onde é que você viu aí uma universidade, por exemplo, que siga coisa na pedagogia? Ele estudado muito pouco, né? Então, claro que eu não estou falando dos interesses políticos que estão atrás disso, etc. Mas eu estou dizendo que ele é tão fraco na sua argumentação que ele pede pela ausência. O Paulo Freire, nem que quisesse, poderia ser o acusado pelos males, porque ele não é usado. Ele não é usado, não é? A maioria das pessoas ainda acham que o Paulo Freire escreveu 2 livros, Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia do Oprimido. Isso faz 50 anos. O Paulo Freire escreveu 30 livros, publicou artigos, conferências e etc. Né? Fez uma trajetória completamente ampla, em que esses livros são livros de referência, que começam, etc., mas são livros que não é que foram superados, eles foram reconstruídos. Vários, se vocês seguirem esse itinerário das conexões, vão ver que muitos autores, eu não vou dizer todos para não exagerar e não errar, a maioria dos autores usados nesse começo não foi usado depois. Foram usados outros autores, que ele teve outros contatos, não é? Quer dizer, se você pegar a pedagogia do oprimido, ele não está usando ainda a influência marxista muito forte, não. Né? Só vai começar a aparecer mais isso num livro chamado Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, que é posterior, né? E depois, nos anos 70, que vai aparecer mais essa literatura. Então, ontem a disso que estava passando abaixo o marxismo, não sei o quê, né? Não tinha uma faixa, né? Uma faixa, né? E é interessante, né? Como é que se diz? Os marxistas brasileiros acusam Paulo Freire de ser escola novista. E os escola novistas que são marxistas. No final, ele não é nem, não tem essa jaula, né? Essa coisa. Ele sempre usou os autores para pensar as suas categorias, a sua visão, etc. E eu acho que isso é que é interessante de perceber no Paulo Freire, né?
perceber essas conexões, não como alguém que vai moldar o seu pensamento. Isso é um aprendizado para todo mundo, para quem faz pesquisa, para quem faz lá os seus trabalhos, sejam de que nível seja, como eu disse, da graduação até pós-doutorado, etc. Né? Você precisa buscar um autor que te ajude a entender o seu objeto de pesquisa, mas quem tem que dar conta dele é você, não é o Paulo Freire, ou o Gramsci, ou João ou Maria. Quem tem que dar conta do problema que você elegeu é você. E os autores são auxiliares. Os autores são auxiliares. Eles não podem determinar a sua resposta. Se você tem um problema de pesquisa, quem tem que achar a resposta, quem tem que descobrir o itinerário, etc., é você. Né? E você vai buscar autores A, B, C, D para te ajudar. Não é o Paulo Freire ou o João da Silva que vai dar a resposta para você. Né? Até porque não estão vivenciando aquilo. Não estão. Né? E a educação é uma coisa cheia de práticas as mais complicadas, as mais diversas, algumas. Né? Como é que, por exemplo, o Paulo Freire, que é alguém que faleceu nos anos 90, vai dar conta das tecnologias da informação presentes nas práticas educativas hoje? Né? Embora eu acredite no espiritismo, eu não acho que ele está estudando isso por lá. Né? Quer dizer, 97, 2018 já são 21 anos. Né? Mesmo você acreditando no kardecismo, no espiritismo, etc., não dá para achar que o sujeito foi futurólogo. Não é? Quer dizer, até esse projeto que eu desenvolvi dos vídeos foi numa ideia que ele teve, mas aí começou a ficar muito doente, etc., que é o seguinte: ele via que muito pouca gente estudava as coisas dele, os livros dele, então ele pensou em gravar videocassete. Acho que tem gente que nem sabe nem o que é isso, mas é aquela... Bom, videocassete, como se fossem fitas, né? Que tinha antes, nem tem mais, que hoje para uma parte das pessoas, o que é isso? Máquina de datilografar, videocassete, o que quer dizer isso? Fita cassete, o que é? Onde é que você sabe o que é isso? Já viu? Não é só por causa da juventude. Aí ele pensou em gravar coisas sobre as obras, gravar várias fitas dessa, fazer como se fosse um pacote assim e mandar para as escolas, né? E aí eu digo, bom, depois de tantos anos, agora tem o YouTube, vamos fazer isso, né? Para aqui. Mas quer dizer, como é que você, por exemplo, que pensa isso, né? que usa isso, a EAD, por exemplo, é uma coisa que a gente supõe que o Paulo Freire apoiaria, etc., até porque ele se gostava de dizer que ele queria ser um menino conectivo, não é? No sentido de estar conectado. Ele sempre foi conectado com as coisas, mas no seu tempo, não é? No seu tempo, os anos 90, não é? Não se falava não sei se já se falava. Né? Eu me lembro que quando eu fiz mestrado nos anos 80, catar milho, aquela errava a página e jogava fora o papel, só outra, né? Depois eu concluí o doutorado em 97 e eu me lembro que um tempo antes fui apresentado a uma coisa chamada computador. E o cara diz, tem isso aqui, não chegue com água perto dele, não, vá devagar, porque só dizia, ele vai morder, né? E hoje você, está aqui, pega aqui, tem lá tudo pronto, não é, para você, né? Como é que um sujeito pode pensar, né, a educação hoje, não é, com essas ferramentas? Ele pode dar outros subsídios, né, para através deles, né? Mas você achar que ele resolve tudo e que ele pode entender tudo é uma ilusão, não é?
Quer dizer, cada autor tem o seu tempo e ele pensa a partir do seu tempo. Quer ver uma coisa para dar um fecho nisso? 2018, a Pedagogia do Oprimido, que é a obra assim mais famosa do Paulo Freire. Eu não, como está comemorando 50 anos, como eu não gosto de estragar festa nenhuma, eu não quero dizer que eu acho que pode ter coisa mais significativa do Paulo Freire. Não está aqui quem falou, porque o mundo todo está referenciando. Eu vou para um congresso na cidade do Porto, que é os 50 anos da Pedagogia do Oprimido, com convidado para fazer um trabalho, então não vou nem... Bom, mas vamos lá. 50 anos, foi feita em 68. 1968 não foi um ano qualquer. Foi um ano que o mundo virou de ponta cabeça no avesso, do contrário do avesso, né? A começar pela França, mas no mundo todo, né? Quer dizer, é o tempo em que os estudantes viraram a universidade de ponta cabeça, mas no Brasil é o tempo em que a ditadura recrudesceu ao máximo, né? Quer dizer, em dezembro, o dia fatídico, não sei se foi sexta-feira, talvez tenha sido, dia 13 de dezembro de 1968, foi decretado o ato institucional número 5, que dizia que era para bater, matar, torturar, assim, bom português, né? E todo mundo que sai da frente que nós vamos passar por cima, né? E passaram, né? E passaram por cima, né? O projeto que vem a partir de 64 é um projeto que eu acho que a gente não tem ainda, e Paulo Freire foi um dos grandes prejudicados por ele, e a educação brasileira, por tabela, etc. Eu acho que a gente, 50 anos depois, acho que a gente ainda não tem a dimensão do prejuízo. E tem uma parte da sociedade brasileira que diz que o Bolsonaro é o Bolsonaro. Hoje, eu não sei se foi hoje ou ontem, eu vi na Folha de São Paulo uma reunião comandada por diversos generais que vão lançar 80 militares como candidatos a deputados e senadores nos vários estados. E essa reunião, que vem gente de vários estados, na mesa de abertura, só generais. E lógico, a candidatura de Bolsonaro é o respaldo para isso. Em 2018. E isso, se não tivesse respaldo, se uma parte da sociedade brasileira não tivesse dizendo eu vou votar, não estariam aí. Se a pesquisa desse 1%, os caras estavam lá correndo. Quando a pesquisa tira o Lula da pesquisa, não é? O Bolsonaro está em primeiro. Está em primeiro. Para vocês, e isso me remete muito a um conceito que eu adoro usar, que gosto muito, que é a história do tempo presente. Como é que isso, ainda que é história, que é passado, que faz parte de 50 anos, como é que isso volta? Como é que isso está presente? E o seguinte, por mais, como se diz, por mais chocante, não sei se é essa palavra que possa ser essa constatação, o sujeito tem chance de vitória. O Brasil pode acordar, tomara que acorde antes, mas pode acordar em outubro com, ele é coronel, ele é o quê? Com um capitão na presidência e com ministros militares ocupando posições civis. Né? Aliás, uma das minhas linhas de pesquisa, que eu aprendi a partir do meu doutorado em História especificamente, é que você só entende a história do Brasil se você entender direito as relações civis militares.
os militares nunca saíram da cena. Às vezes eles estão no meio da cena do teatro e às vezes estão na coxia, como se diz, né? E o Paulo Freire, por causa disso, ficou 16 anos de fora, né? O golpe no Brasil em 64 foi um golpe civil-militar, né? Quer dizer, Delfim Neto, olhe, por exemplo, Delfim Neto, que foi como se dizia, o czar da economia durante o regime militar, continua sendo o principal consultor de todos os últimos presidentes da República. Todos, viu? É todos. Não é todos alguns, não. É todos. Não é? Quer dizer, essa ideia está muito presente, não é? E eu acho que a gente, como uma parte da sociedade a aceita, não é? É sinal de que pelo menos uma grande parte da sociedade ainda não entendeu, não é? Não entendeu. Esse governo atual elegeu o que como seu slogan? Prestaram atenção? Ordem e progresso. Isso é do Benjamin Constant, é do golpe da República, em 1889. Isso é um lema positivista, né? Que os militares adotaram. É um lema do Augusto Conte, né? Que eles colocaram na bandeira, e quem colocou foram os militares, não é? E se você olhar a história brasileira, só da República, a proclamação da República foi um golpe militar. Depois, Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 por um golpe militar, foi tirado do poder pelos militares. Depois de Getúlio Vargas, olha só, chamou período de redemocratização. Qual foi o primeiro presidente? Dutra, um militar, não é? Eles infernizaram tudo até o Getúlio se suicidar em 54. Depois não quiseram que Juscelino entrasse e em 64 deram o golpe e ficaram 21 anos e em 2018, né? Sim, em 2018 existe essa possibilidade, não é? Isso se eu quisesse trazer o Paulo Freire para ajudar a pensar nisso, não é? Eu traria uma categoria central do Paulo Freire, que é a democracia, não é? A democracia, né? O Paulo Freire, por exemplo, nunca concordaria nem com um governo de esquerda, nem de direita, nem de centro, negócio que não fosse democrático. Para ele, a democracia é um valor inabalável, no sentido de que você tem que conviver com as diferenças, escutar o outro, dialogar com o outro, ter como máxima a questão da liberdade, né? Ter como respaldo a conquista de direitos civis, políticos, culturais, etc. A democracia para ele, né? Isso está lá no livro Educação como Prática da Liberdade, tem um prefácio brilhante do Francisco Verfort, né? E no prefácio o Francisco Verfort, não sei se eu destaquei aqui, acho que eu destaquei nesse texto aqui, que é quer dizer, o aprendizado que a proposta do Freire trazia sobre uma pedagogia democrática, né? Sobre como é que a gente pode, bom, não acho aqui, né? Mas no primeiro livro de destaque, Educação como Prática da Liberdade, o Verfort, quando faz o prefácio, mostra que através do trabalho do Paulo Freire, que era só inicial, o destaque para a democracia era fundamental, não é? E ele já estava exilado pela ditadura brasileira, não é? Esse é um aprendizado muito significativo, só para tentar argumentar, não é? Como é que o Paulo Freire é atual.
como é que ele é atual. Claro que algumas coisas ficaram para trás, porque são conceitos específicos. Quando o sujeito vai falar sobre o nacionalismo desenvolvimentista, ele não é mais, ele não existe mais. Ele foi um projeto que foi bloqueado pela ditadura militar, foi extinto pela ditadura militar. Então é claro que isso aí não... Né? Mas você vê ao mesmo tempo que essa tenra democracia brasileira, como a gente ainda... Né? Hoje de manhã, a professora que eu fiz a mesa estava falando de um encontro que vai ter, acho que amanhã, depois, não é? Sobre educadores, etc. E ela estava falando de que uma das participantes, não é, nas redes sociais começou a pedir informações sobre Florianópolis, etc. E é alguém que vinha da Bahia, não é? E que ela localizou 50 páginas, como chama isso de print, né? Que se chama, né? Dizendo, você da Bahia, o que é que vem fazer aqui na nossa universidade? O que é que vem fazer aqui em Florianópolis? Etc, etc. 50 páginas de caia fora daqui até ela desistir de vir para o encontro, não é? Mas não estou falando de 60 e pouco, não estou falando de que dia? De 9 de maio de 2018, que é a questão da intolerância, a questão do autoritarismo, a questão de que a gente ainda não aprendeu a ser democrático. E uma das coisas que o Paulo Freire advoga é que a escola, a educação, todas as formas de educação que se possa ter, as práticas educativas, né, também poderiam ser formadoras da democracia, né? Essa ideia de respeitar o outro, de reconhecer a diferença, de reconhecer os direitos do outro, de reconhecer a oposição das ideias, né? De reconhecer opiniões diferentes, críticas ao seu trabalho, etc. Né? Então, isso é uma possibilidade. Agora, eu estou olhando meu relógio aqui, e para dar uma boa desculpa, eu posso dizer que como vai ter amanhã, então amanhã a gente ouve mais do que fala. Eu vou trazer um esparadrapo e vou tentar. Mas só para fechar. Uma coisa são os autores, então, que estão presentes na literatura do Paulo Freire. Pelo que eu entendi, essa é a proposta, não é? De seguir os principais, viu? Porque se pegar todos vai dar uns 18 anos para estudar isso. Os principais, vamos dizer, os mais influentes, não é? Os mais influentes, não é? Mas tem outra coisa. Hoje eu, almoçando com o amigo ali, o Clóvis, eu estava falando de que lá na minha universidade, há um tempo atrás, as pessoas da matemática começaram a me chamar para falar sobre Paulo Freire. Aí são todos professores de matemática. E aí, a primeira vez que eu fui, eu digo, vocês querem o quê? Querem o quê? Quer que eu faça o quê? Que matemática eu gosto, mas vocês são os doutores disso. Você não estuda Paulo Freire? Estuda. A educação matemática tem como princípio a ideia de que você, a partir do seu dia a dia, do seu cotidiano, das suas práticas, etc., que está recheada de coisas da matemática, isso é o ponto de partida para um conhecimento mais elaborado. E isso é Paulo Freire puro, não é? Que ele diz que você precisa partir do que você conhece, do que você vivencia, do que você já traz sobre aquilo, para obter um conhecimento mais elaborado sobre isso. Mas isso aí é matemática. E aí que eu fui descobrir que na passagem do Paulo Freire pela Unicamp, ele teve como um grande interlocutor o
como se chama isso? O maior influenciador da educação matemática no Brasil, que é o professor Ubiratã D'Ambrosio, né? Que era um grande interlocutor do Paulo Freire, né? E eu estou falando de matemática, só que tem teses de física, não é de educação física, é de física, que usam, de ensino de física, claro, que usam o Paulo Freire, não é que usam todo, usam conceitos do Paulo Freire, né? Só para a gente ver uma coisa que certamente não está registrado, não está registrado em relação a isso. Eu pelo menos não conheço o texto que ele fale, por exemplo, da educação matemática, de coisa. Mas tem um grupo de física da USP, do ensino de física, que usa o Paulo Freire como um dos seus interlocutores principais. Não é alguma coisa, é uma coisa sistemática, né? Tem livros publicados sobre isso, etc., né? Por outro lado, você tem aí autores que você não vai ver no Paulo Freire nada de citado, relacionado, etc., mas que você pode estabelecer conexões muito, muito próximas, né? Mesmo o Antônio Gramsci tem muito pouco na literatura, no escrito sobre o Paulo Freire, mas como você vai ver ele usar conceitos, né? Você pode estudar, e já tem teses, tem uma linda tese de doutorado, que é Paulo Freire e Antônio Gramsci na educação de adultos, né? Tem outro aqui perto, mas já está aposentado, mas o Fernando Becker, que é um professor aqui da Federal do Rio Grande do Sul, né? Fez uma tese onde ele liga, sabe quem? Paulo Freire e Piaget. E tem pessoas que... um não é para criança, outro é para adulto. Não. E a história dessa tese é muito curiosa, que ele coloca no livro dele. A tese dele era sobre Piaget, não tinha nada de Paulo Freire. E ele foi fazendo a pesquisa, lendo, etc., Piaget, se aprofundando no Piaget. É uma tese defendida na USP, né? Psicologia da Educação. E aí ele começa a olhar, e eu já li Paulo Freire, isso não é parecido, não é coisa, não tinha esse objetivo. O resumo, para encurtar a conversa, é que ele na tese inclui um capítulo final de convergência de ideias do Piaget e do Paulo Freire, não é? Quer dizer, você, a menos que tenha me passado batido, não tem citação do Paulo Freire sobre o Piaget, não é? Então eu estou falando de autores que você vai encontrar pessoas fazendo. Eu falei de duas teses, podia falar de outras. Por exemplo, já tem várias teses sobre a convergência do Paulo Freire com Edgar Morin. E o Paulo Freire nunca falou de Edgar Morin. Embora a ideia da complexidade da educação esteja muito presente, mas não, o conceito ele nunca usou, mas já tem vários trabalhos. E tem também sobre Boaventura, Souza Santos e Paulo Freire, só para voltar. Quer dizer, além desses autores, vou chamar assim, visíveis na literatura do Paulo Freire, citados pelo Paulo Freire, né? Existem essas conexões que podem ser feitas conceitualmente, embora ele não tenha trabalhado, e vice-versa. Pelo que eu sei, o Boaventura também não cita o Paulo Freire, né? Não cita o Paulo Freire, né? Eu, por exemplo, escrevi um artigo olhando um pouco essa questão de globalização contra-hegemônica, né? Eu comecei a frequentar esses fóruns social mundial aqui em Porto Alegre, os primeiros, né? E via lá a Boaventura, e tudo quanto era educação falava de Paulo Freire. Me chamou a atenção essa ideia. Aí eu comecei a perguntar. O Boaventura defende a ideia que existe a globalização hegemônica, mas que existe a globalização contra-hegemônica.
não é? Aí eu comecei a pensar, será que o Paulo Freire não é um autor que pensa, que pode ajudar a pensar a educação de uma globalização contra-hegemônica? Não é? A globalização hegemônica é a globalização que leva a fundo a ideia, um nome feio, mas 10 horas da noite pode falar, do isoformismo curricular. Quer dizer, daqui a um tempo, quem quiser comparar a tal da base comum curricular recentemente aprovada, vai notar que grande parte das categorias que a sustentam fazem parte das reformas educacionais em vários países. Isso está sendo notado desde os parâmetros curriculares dos PCNs, né? Vários países. No Equador foi feita uma reforma. Que conceitos usou? Tais. Que na França foi feita, na Indonésia foi feita, no Japão foi feita, nos Estados Unidos foi feita. Uma pesquisa iniciada por um sujeito chamado John Mayer, lá nos Estados Unidos, começou a notar a semelhança de categorias nas reformas curriculares de vários países e começou colocou até uma sigla para isso: Cultura Educacional Mundial Comum. CEM, Cultura Educacional Mundial Comum. Já tem estudos sobre, a partir dessa pesquisa, notando que as reformas curriculares em muitos países, os mais diversos, localizados em desenvolvidos, menos desenvolvidos, pobre, rico, tem uma isoformia no sentido de semelhança, não é? A quem interessa isso? A quem interessa isso? Aos oprimidos do mundo? Não, né? A quem interessa isso? Né? Então, é possível pensar na educação uma globalização, pensar a globalização contra-hegemônica e a contribuição de uma educação para isso? Claro que sim. E certamente o Paulo Freire, até pela sua disseminação mundial, seria um autor para contribuir para isso. Amanhã eu posso passar um artigozinho que eu escrevi, já está publicado numa revista aqui da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é uma revista inclusive muito importante, e a gente, o grupo da gente, esse era um grupo que reunia 14 países estudando a seguinte questão: como é que a globalização influencia a educação do seu país? Então tinha a equipe brasileira, 14 equipes, né? E esses estudos serviram muito de base, e a partir desses estudos eu comecei a misturar um pouco do Boaventura com o Paulo Freire, para pensar o Paulo Freire como uma pedagogia contra-hegemônica, ou uma pedagogia que seria uma das bases de uma globalização contra-hegemônica ou alternativa, etc. Mas isso é conversa para amanhã, né? Eu peço desculpas por ter falado tanto, mas é só para começar. É só para começar, né? Eu acho que amanhã a gente pode continuar isso. Bom, só posso pedir desculpas. Pedir desculpa, mas uma desculpa bem assim intencionada. Intencionada, eu ia falar. Né? Não é que eu... Não tem aquela expressão, o sujeito... Não é que eu quisesse, mas eu estava querendo. É porque é tanta coisa, né? E eu tentei fazer um pouco de começo, meio e fim, para ver uma tarefa muito interessante, muito importante, a meu ver, muito prazerosa, né? Que vocês, enquanto grupo, se cada um topar essa parada, tem pela frente, e de maneira muito boa, muito produtiva, né? Até inclusive
dando ideias de que, por exemplo, a cada autor que vá se trabalhando, o grupo podia produzir um escrito coletivo sobre isso, né? Seria muito interessante fazer isso. Mas, obrigado por aguentarem.